Tudo bem. Então, a vida digna do chamado produz filhos obedientes no Senhor e pais que treinam seus filhos espiritualmente, certo? Então a gente tratou a primeira parte com os filhos, para que eles entendam a obediência e entendam o resultado da obediência ou desobediência. Amados, não é exagero você falar para o seu filho que quando ele está desobedecendo ou desonrando você, ele está correndo o risco de morte. Não é exagero. Não é exagero. Isso é bíblico, ok? Porque Deus age assim, tá bom? Agora, ele continua o texto, mostrando que pais que se deixam encher pelo Espírito criam filhos espirituais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É muito interessante a gente reparar que a palavra pais que ele usa aqui, ela é diferente da palavra pais que ele usa quando ele se refere aos filhos. Quando ele está falando, filhos, obedeçam os seus pais, ele está falando, obedeçam os seus progenitores. Quando ele está falando pais aqui, ele está usando pater, que é a palavra pai, masculino. Está entendendo? Por isso que eu creio que ele faz uma diferença aqui. Por isso que eu creio que ele está falando assim, ó, filhos, obedeçam os seus pais, o seu pai e a sua mãe. Lembrando de Provérbios. Obedeça, escute o ensino do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Agora, quando ele está falando, pais não irritem os seus filhos, ele está falando nós, homens. Nós, homens, ele está falando. Certo? Essa palavra, assim, poderia se referir em alguns contextos, inclusive à mãe, como a gente usa pais. Só que eu creio que como ele, no mesmo contexto, usou uma palavra para se referir à obediência ao pai e à mãe, e uma palavra diferente agora, eu creio que ele está aqui se referindo ao pai no masculino, ao homem da família. Tá bom? Então, nós homens, nós temos uma responsabilidade de alimentar as nossas esposas espiritualmente, e também está sobre nós a principal responsabilidade do ensino dos nossos filhos. É claro, né, que assim como o papel de líder tem uma auxiliadora na esposa, o papel também de pai tem uma auxiliadora excelente para essa função, que é a sua esposa. Mas quem vai ser principalmente cobrado, quem vai prestar conta em relação à espiritualidade, ao treinamento dos filhos, são os pais, homens. Novamente, observem que isso não parece ser natural para a sociedade, não é verdade? Na sociedade que a gente vive, é muito normal a visão de que assim, não, os filhos ficam com a mulher, certo? E a mulher vai treinar os filhos. Eu dou graças a Deus porque aqui na IBV há homens que treinam as crianças, porque isso faz falta, amados. Faz falta. Nós precisamos de professores homens ensinando as crianças também. Por quê? Porque é o papel dos homens treinar as crianças. Mas isso não é natural. E por isso que eu entendo que Deus tem que dar uma ordem. Porque assim como não é natural para o homem amar a sua esposa, e não é natural para a esposa se sujeitar ao seu marido, não é natural para o homem assumir esse papel de treinamento dos filhos. E novamente, Paulo ele usa aquela estrutura do despojar e revestir. Então ele dá uma primeira ordem, uma ordem de despojar. Não irritem seus filhos. Normalmente a gente pode pensar em formas de irritar os nossos filhos em exemplos da própria Bíblia. Por exemplo, ter preferências entre filhos. A gente vê muito isso no Antigo Testamento. Né? Israel, né, ou
Isaac, né, na verdade, Isaac, ele preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Não, é assim mesmo. Tanto que Rebeca, ela coloca Jacó para enganar o seu marido, para que ele recebesse a bênção que era de Esaú. Então, existem também não repreender os filhos por causa do seu pecado. Existe o exemplo dos filhos de Eli, né? No fim, todo mundo foi morto ali. Os filhos foram mortos na guerra, no mesmo momento que ele recebeu a notícia, ele caiu de costas da cadeira, bateu a cabeça e morreu também. Foi disciplinado ali na hora. E a Bíblia fala, Deus fez isso porque queria matá-los. Queria matar os filhos de Eli, e tinha avisado Eli. Assim, ó, seus filhos estão fazendo coisa aí, você não está repreendendo. Diga. Sim, os filhos de Jacó são os filhos de Jacó, eles são perversos. Eles também existia uma preferência de Jacó por José. Os outros filhos se voltam contra José. Então esses exemplos, né, de ira promovida em irritar os nossos filhos, a Bíblia é repleta. Agora, a gente pode observar no próprio livro de Efésios exemplos do que pode levar os nossos filhos à ira. Por exemplo, nós podemos querer filhos perfeitos ao invés de filhos salvos pela graça. Ficar exigindo uma perfeição dos nossos filhos, como se eles fossem salvos pela perfeição que eles vão ter, promovendo uma obediência, não uma obediência no Senhor, mas uma obediência porque eu estou promovendo obediência aqui, e esperar que os nossos filhos sejam perfeitos. Mas na verdade essa perfeição é uma perfeição vazia, porque é uma obediência por temor de homens e não por temor ao Senhor. E não é assim, no fim a gente não está levando nossos filhos à salvação pela graça, a gente está levando nossos filhos a acreditar que eles são perfeitos. Né? Por quê? Porque a gente está exigindo um padrão, que é o meu padrão, não é o padrão de Deus. O meu padrão eu consigo. Em casa eu consigo o meu padrão. Agora, se eu não ensiná-los a obedecer no Senhor e mostrar a eles que eles não conseguem obedecer no Senhor, eles não têm a capacidade para isso, que eles precisam ser salvos. E que mesmo se eles fossem os filhos mais perfeitos, eles precisam da graça de Deus para ser salvos. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar levando meus filhos à ira. Assim muito acontece, né? De filhos que odeiam a igreja. Acabam odiando a igreja. Porque ele acha que aquele padrão, assim, ó, meu pai foi parte daquela igreja, e aí ele me ensinou que eu tenho que ser perfeito por causa da igreja. Aí o filho odeia a igreja. E não vai na igreja, abandona a igreja. Ele não sabe por quê. Foi criado, foi apresentado, e foi aquilo outro, participou da EBD, não sei o que, tal, desde criança, e fugiu da igreja. Fugiu, ele está com raiva da igreja. Porque ali ele tem que ser perfeito, e ele é criado para perfeição, fica sendo cobrado de uma perfeição que ele nunca vai ter, e nunca recebe a graça, para ser salvo pela graça. Fala. Eu acho que a gente vai chegar no ponto que você quer na segunda parte da disciplina. Tá bom? Que é a questão de como é que a gente lida com o desânimo. Não, na verdade, a esperança. Lembra que o objetivo da correção é que haja reconciliação. Vou dar o meu exemplo, tá bom? Quando eu corrijo minhas filhas e eu percebo que tem raiva, eu corrijo de novo. Eu corrijo até haver choro, e aquele choro que você sabe assim, é a criança triste. Não está irada, ela está triste. Ela entendeu que o relacionamento aqui foi quebrado. Tá? Então eu creio que é isso, né? É a diferença. Ó. Se eu corrijo a minha filha, eu percebo que ela fica irritada, que ela está irada, e eu paro ali, a correção não chegou no ponto que ela deveria chegar, que é de promover arrependimento. Ok? E aí eu aviso, assim, eu vou corrigir de novo, porque você está com raiva.
E eu preciso corrigir você de novo para você entender, que é para você se arrepender do que você fez. Ok? Por isso que a correção tem que ser seguida de instrução também. Tá bom? Então, levar os filhos a ira acontece quando você ensina a necessidade dele ser perfeito, né? Pelas próprias forças, ao invés de ensiná-lo que ele precisa da graça de Deus para poder responder ao ensino. Uma outra coisa é o filho deslocado do corpo ao invés de unidade com o corpo. Então, levar os filhos à ira acontece quando você não ensina a necessidade do seu filho dele fazer parte do corpo de Cristo. Assim, pode ser até que ele esteja na igreja, mas ele não vai entender a necessidade dele fazer parte desse corpo. E aí, de novo, ele vai ficar com raiva da igreja. Por quê? Porque ele não vê a necessidade de estar aqui. Em certa proporção, é o que a gente tem visto no livro Pastores da Família. Quando a igreja ela fica segregando demais. Gente, em algumas igrejas, fazer isso que eu fiz, de sentar as crianças aqui para ouvir mensagem, é impensável. Em algumas igrejas, inclusive a partir do louvor, as crianças já estão separadas. O que a gente está fazendo? Está segregando. A gente está ensinando para a criança que isso aqui não é para ela. Aí ela cresce achando o quê? Não, isso aqui não é para mim. Aí tem que fazer o cultinho da criança, depois tem que fazer o cultinho dos adolescentes, o culto church child dos adolescentes, radical. E aí você tem que ficar alimentando aquele adolescente de 30 anos de idade. Por quê? Porque isso aqui nunca foi para ele. O culto não é para ele. Ele tem raiva disso aqui. É ira. Porque ele não entendeu que ele precisa disso aqui. Ele não entendeu que ele precisa do corpo. Ele não entendeu que ele precisa dos mais velhos para saber viver. A eterna criança espiritual, ao invés de caminhar para a maturidade. A gente viu em Efésios 4 que o motivo da igreja é produzir maturidade no cristão. Agora, levar os filhos à ira vai acontecer quando você não mostra a necessidade do seu filho amadurecer em Cristo. E ele vai ser uma eterna criança espiritual. Eu costumo dizer que há adultos, a turma do sênior já, que a maior teologia que ele tem, meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. E essa foi a teologia que ele recebeu na vida inteira. Estacionou ali na EBD das crianças. Meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. Aí está lá na diversidade, meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. É a teologia da pessoa. Ela parou ali. Porque ela não entendeu a necessidade dela crescer e parar de tomar o leitinho espiritual. E aí quando alguém chega com Bíblia para ela, o que ela tem? Raiva. Não, esse Deus não é o meu Deus. Não, não é o seu. Mas é o Deus da Bíblia. É que você não conhece o Deus da Bíblia. Você conhece? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar, Jesus segura minha mão. Isso não é o Deus da Bíblia. Isso é um pedaço dele. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a necessidade de amadurecer, né? A nossa sociedade, ela tem ela nos ensina algo, né? Assim, não, a gente tem que ensinar a criança a ser criança, deixar a criança ser criança, deixar o adolescente, né? O estatuto da criança e do adolescente nada mais é do que assim, a obrigação da gente manter a criança e manter o adolescente adolescente. Não, eu não quero criar crianças, eu estou criando adultos. Estou ensinando as minhas filhas a serem adultas. Nossa, mas você fala isso para suas crianças? Falo, porque elas têm que crescer. Senão a gente vai criar um monte de Peter Pan, gente. E já existe a síndrome do Peter Pan, né? Já virou doença. Pessoa que não quer crescer. Lógico que não quer. Ela vive a vida inteira ouvindo como é bom ser criança, como é bom isso aí, e a criança tem que aprender, tem que brincar, a criança tem que não sei, não, a criança tem que crescer.
A criança ela tem que brincar, ela pode se divertir, mas ela tem que olhar para nós e falar assim, ó, não, eu quero crescer. Quero ser adulto. Jovens apaixonados pelo mundo, ao invés de uma vida transformada. Levar os filhos à ira acontece quando você deixa o seu filho viver nas paixões carnais. Você pode ser que você perceba tarde demais que ele já terá se tornado um rebelde sem causa, que não quer saber de Bíblia. Amados, se nós não observarmos o que está alimentando as mentes dos nossos filhos desde cedo, e é assustador o que o mundo está fazendo nesse sentido, certo? Com gibi, certo? Com história em quadrinhos, desconstruindo história em quadrinhos, desconstruindo as princesas, que não querem mais ser princesas, agora querem ser mulheres de negócio, com um fado madrinho, com um homem de salto alto, vestido de mulher. É isso que está alimentando as nossas crianças, e se a gente não tomar cuidado, se a gente não alimentar as nossas crianças com a Bíblia, a gente vai deixar um vazio ali, que vai ser cheio dessa porcaria. E se a gente simplesmente deixar os nossos filhos, é coisa de criança, não pega, não vai influenciar assim não. Vai. Por que você acha que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem. Eles sabem que se você colocar as coisas na cabeça da criança ali, vai influenciar. Não se engane, amados. Não se engane. O ingrato reclamão, ao invés de ações de graça e culto ao Senhor. Levar os filhos à ira pode acontecer quando você não lida com a ingratidão no coração do seu filho, produzindo um ingrato que vive reclamando do que tem e pelo que não tem. Amados, você não precisa ensinar o seu filho a ser ingrato, ele já é ingrato. Ele vem de fábrica ingrato. Então, o que você dá, né? O que não tem, reclama que não tem. O que recebe, reclama que queria o outro. Não é assim? Não é, amados. Sabe por que eu sei que é? Porque eu já fui criança. Eu já fiz isso. O brinquedo do meu irmão era sempre melhor. Não, mas eu não gostei do meu, eu gostei do dele. Era sempre assim. Nós somos assim. A nossa raiz é assim. Porque nós somos pecadores. Se a gente permite que os nossos filhos cresçam dessa maneira, a gente está criando filhos irados. Ingratos. Reclama de tudo. Não, porque não... no fim, assim, ó. Não, tem o carro, mas precisa do outro carro. Não, mas tem isso, mas precisa do outro. Não, mas eu preciso do outro. Mas eu preciso do melhor. Ingratos. Jovens tolos, ao invés de jovens sábios. Levar os filhos à ira. Acontece quando você permite que o seu filho viva uma vida tola, ao invés de ensiná-lo a sabedoria e vontade do Senhor. Os filhos ficarão irados, pois acharão que já sabem tudo, apesar de não saberem nada e serem tolos no seu proceder. Isso se chama adolescência. Certo? Chega na adolescência, nada que o pai fala presta. Por quê? Porque toda adolescente, toda a infância dele, ele foi ensinado que ele precisa ficar com as outras crianças da idade dele e que ele vai aprender com aquelas crianças e que os mais velhos têm aquele culto chato e silencioso. Então, quando ele olha para os mais velhos, ele não tem nada para ensinar para mim. E é isso que nós estamos ensinando às nossas crianças. Nós, quando eu digo, estou generalizando, a gente está tentando fazer algo diferente aqui, pelo menos mantendo as crianças no culto, tentando fazer com que as crianças que já têm uma certa idade têm que ficar no culto, gente. Tem que ficar no culto, tem que começar a aprender Bíblia, receber ensino de verdade. Não que o ensino de lá embaixo não é de verdade, mas é um nível para criança aí que não... Imagina, né? As que não sabem ler estão junto com as que sabem ler, que estão aprendendo a ler. Então, você faz o quê? Você nivela por baixo. Porque todas as crianças precisam entender ali. A gente precisa trazer o mais rápido possível a criança lá de baixo para cá.
para ela aprender Bíblia, para entender que ela é tola, ela não sabe viver. É isso que a gente precisa ensinar às nossas crianças. Você não sabe viver. Nem eu sei viver. Como é que você vai saber? Eu tenho o dobro da idade, mais ainda, preciso da palavra de Deus para me guiar. Essa semana eu ouvi um vídeo do Paul Washer, e ele falando de um amigo dele que estava acampando, duas famílias ali acampando. E aí, nas famílias ali tinha um garoto e uma garota, mais ou menos da mesma idade, e eles falaram assim, a gente pode passear, né? Do contexto que eu entendi, eles nem eram namorados nem nada. A gente pode passear no lago ali, né? Não, não pode. Aí o outro amigo perguntou para ele assim, você não confia no seu filho? Ele falou, não, eu não confio nem no pai do meu filho. Muito menos nele. Eu achei interessante. Um pai que tenha consciência de quem ele é, vai proteger o filho do que o filho é. Não se engane, amados, nossos filhos não são inocentes. Nossos filhos sabem muita coisa que a gente nem imagina. Não se engane também, muito do nosso próprio exemplo leva os nossos filhos a certas atitudes, uma vez que eles vão estar apenas reproduzindo o que eles veem na vida dos pais. Muitas lutas que as meninas têm, eu posso observar na minha própria vida. São reflexo das minhas lutas e da Natália nas vidas das nossas filhas. Por quê? Porque elas estão reproduzindo exemplo. E o mau exemplo é muito mais fácil de reproduzir do que o bom exemplo. Por isso, pedir perdão, se acertar com os filhos em relação às suas falhas é tão importante. Porque assim, mesmo que o nosso exemplo na prática seja ruim algumas vezes, no fim ele será um bom exemplo de alguém que quer se acertar com Deus e quer se acertar com os outros. Não se engane. O mundo também está influenciando os seus filhos a todo momento. Quais são as músicas que os seus filhos estão expostos? Essas músicas estão influenciando os seus filhos. Quais são os programas de TV que atraem os seus filhos? Esses programas estão influenciando os seus filhos. Que tipo de postagens ou vídeos na internet eles curtem ou reproduzem? Esse tipo de coisa está influenciando os seus filhos, não se enganem. Todas essas coisas estão influenciando os nossos filhos e acreditem, mais negativamente do que positivamente. O que você, pai, tem feito e ensinado sobre isso? O que os seus filhos veem você curtindo, assistindo e postando? Que tipo de música seus filhos observam você ouvindo ou cantarolando? Que tipo de programa os seus filhos observam vocês assistindo? Amados, nós podemos falar 1000 palavras para os nossos filhos e destruir tudo com um exemplo, com uma atitude pecaminosa. E ainda mais se nós não nos arrependermos e tratarmos disso devidamente, inclusive com eles. Muitos se perguntam por que jovens abandonam a fé. Eles abandonam a fé porque não enxergam nos adultos a fé que é pregada para eles. Eles não enxergam nos pais a fé que é cobrada que eles tenham. E por fim, a própria fé ou a suposta fé de seus pais se torna motivo de ira e ficam revoltados com tudo que se refere a Jesus. É isso que a gente tem observado, amados. Pessoas revoltadas com o Evangelho, porque nunca conheceram o Evangelho, mas observaram um falso Evangelho na vida dos pais da família.
Podem perguntar para pessoas que odeiam a igreja e elas vão responder para vocês: eu tive alguém da minha família. Meus pais, não sei o que lá. A faculdade não vai tirar a fé dos seus filhos. Vai só revelar a fé que eles nunca tiveram. Não é culpa da faculdade. O que precisa acontecer, então, para que os nossos filhos estejam preparados, treinados, ou seja, do que nós novamente a gente pode voltar para o Éden, para aquele chamado masculino do cultivar, ou seja, e não é obtido. Lembra disso? Homens, como é que acontece? Acontece primeiro ensinando a obedecer. Fala, antes criem-no segundo a instrução, ou criem-no segundo a disciplina do Senhor. Quando eu observo essa palavra, uma palavra que é um treinamento, uma educação, uma palavra que é o treinamento da virtude da obediência, eu enxergo aquela primeira idade, quando os nossos filhos são bem novinhos, e tem uma coisa que eles precisam aprender: obedecer. A primeira coisa que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é a obediência. Lembra que a gente já falou, né? Obediência rápida, sem falar nada, sem cara feia, com alegria, para a glória de Deus. Essa é a primeira coisa que uma criança deve aprender. Isso envolve treino, disciplina. Estou lembrando que o Renan comentou de um amigo nosso, que falou que criança no começo é muito parecido com criar um cachorro. Você alimenta e quando faz coisa errada, você corrige. Treino, quase como adestrar. É um treino. Treinar a obedecer. Não sai daqui falando que eu disse que nossas crianças são cachorros. Não é isso. Mas é treino. O que isso envolve? O que envolve esse treino e disciplina? A gente viu em Efésios 5:1 que nós devemos ser imitadores de Deus. Lembra disso? Pois bem, Deus disciplina os seus filhos. Hebreus 12, 5-6 fala: vocês não se esqueceram da palavra de ânimo. Olha só, agora eu percebi isso. Palavra de ânimo, algo que nos anima, que dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Está aí uma forma de ensinar os nossos filhos a não ficar irritado com a disciplina. Filho, estou disciplinando você porque eu amo você. Se eu não o amasse, se eu odiasse você, eu não ia corrigir você. Eu ia deixar você viver como você quiser. Esse texto ele vai a tal ponto de dizer que quem não é disciplinado pelo Senhor tem razões de duvidar da filiação com Deus. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Assim, se você vive no pecado, se esbaldando no pecado, não lida com o seu pecado, está tudo certo, e não recebe disciplina de Deus, cuidado, é o que ele está falando aqui. Pode ser que nem filho você é. E certamente, se a disciplina é um sinal de um filho legítimo, quando você deixa de disciplinar o seu filho, você está sendo um pai ilegítimo. Você está deixando de ser um pai verdadeiro, para ser um pseudo-pai, pai falso. A disciplina é o que afasta nossas crianças da tolice. Lembra Efésios 5:15?
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios. Interessante que exatamente o oposto é dito ali em Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Interessante, né? Não vivam como nécios, não vivam como tolos, mas como sábios. Amados, os nossos filhos são tolos. Isso não é uma ofensa, isso é um fato. Os nossos filhos nascem com a tolice ligada ao coração deles, com a insensatez ligada ao coração deles. Esse é um bom texto para os nossos filhos decorarem. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios. E como é que a gente vai tirar essa insensatez? Disciplina, treinamento. Nós já falamos de disciplina física aqui na igreja. Há um treinamento lá no YouTube, treinamento de criação de filhos. E a gente falou, inclusive, que isso não... Eu vou lembrar uma coisa que eu falei lá nesse treinamento de criação de filhos. A disciplina física é a imposição de uma dor na criança, que não deve ser mais forte do que um machucado quando ela está brincando no jardim. As mesmas pessoas que falam que a gente não pode bater nas nossas crianças dizem que elas podem ser livres para brincar e ter ralados no joelho. Ora, um ralado no joelho dói muito mais do que uma varada no bumbum. Ou deveria ser assim. Esse é o parâmetro. Livrando a criança da morte. Sim. Sim. A vida longa. O Augusto está lembrando do texto que fala que você, corrigindo a criança, vai afastar a criança da morte. Exatamente. Vou usar uma ilustração, tá bom? Para lembrar dessa questão da dor. Num fatídico retiro de carnaval da IBNA, a gente chegou e com o carro ainda estacionado, com o motor ainda quente, a gente falou para as meninas: não corram, vão com calma. A gente fica muito empolgado quando chega aqui, mas toma cuidado, vai devagar. A gente mal abriu a porta e uma delas saiu correndo. Acho que não demorou 5 minutos para vir chorando. Né? Assim, foi quase instantâneo. Saiu correndo, estava pegando as coisas no carro, já veio chorando. Por quê? Porque caiu, ralou o joelho ali, né? Ralou feio o joelho. E ficou chorando assim, ó. Ficou chorando por um bom tempo. Com o joelho ali sangrando e tal. Amados, quando eu corrijo minhas filhas fisicamente, elas não choram por 30 segundos. Entende? A dor da disciplina, ela não deve ser maior do que o ralado no joelho. Porque a gente não está ensinando a espancar. A gente está ensinando a disciplina. É uma força dosada para aplicar dor a ponto de chamar a atenção da criança. É incrível. A criança está ali, ela está com raiva, ela está querendo desobedecer. Você leva ela para o banheiro, você dá uma varadinha no bumbum. Sabe o que a criança faz? Ela olha para você assim. Pronto. Agora ela parou. Agora ela está pronta para ouvir o que você tem para falar para ela. Porque ela não estava ouvindo. Por outro lado, ela precisa doer. A disciplina precisa doer. Porque a criança precisa entender que o erro dela causou uma consequência ruim. Ela tem que entender que o pecado dela tem uma consequência ruim. É uma outra frase que eu uso com as minhas filhas. Eu prefiro eu bater no seu bumbum do que daqui a um tempo um policial dar uma borrachada onde for. Quando você virar um rebelde sem causa, o policial não vai pedir para você parar porque ele quer acertar no lugar com cuidado, porque não quer te machucar. Ele vai dar a borrachada onde acertar.
Então eu prefiro disciplinar minha filha agora, para que ela não se torne uma criança irada, que vai sair demandando coisas que ela nem entende porque ela está fazendo, e tomando borrachada da polícia. O que será que é melhor? Eu prefiro infligir dor controlada para ensinar minha filha desde cedo. Minhas filhas. Em outras palavras, a gente está ensinando, quando a gente disciplina nossos filhos, a gente está treinando eles a entender que o crime não compensa, certo? E pode ser que daqui a um tempo ela vai ver que para alguns o crime compensa, parece, né? Nosso país, pelo menos. E aí você vai ensinar, você está ensinando ela a obedecer o pai e a mãe no Senhor. Então não interessa o que o mundo vai mostrar para ela. Você está ensinando a sua criança que ela vai responder para Deus e não para a sociedade e não para os próprios pais. Você está ensinando a sua criança que quando você não estiver por perto, ela deve obedecer da mesma forma. Por quê? Porque não é você o problema dela. É com Deus. O problema dela não é com aquele que pode somente tirar a vida, no máximo, né? O problema dela é com Deus, que pode tirar a vida e levá-la para o inferno. Deus mesmo disciplina quem ama, mesmo quando a gente é adulto, não é verdade? Então eu quero relacionar esse treinamento, criando princípios, criando uma consciência nos nossos filhos, com aquele cultivar do mandado masculino, ali de Gênesis 2,15, ou seja, melhorar o que foi criado. É para isso que Deus colocou o homem no jardim, para cultivar o jardim. Deus criou o jardim, Deus criou o jardim excelente e colocou o homem lá para criar, para cultivar, para melhorar ainda mais o que foi criado. Mesma coisa com as nossas crianças criadas por Deus, agora, já com a mancha do pecado, e a gente deve cultivar nos nossos filhos a glória de Deus, o desejo pela obediência. E por outro lado, nós também vamos ensinar a pensar biblicamente, certo? Criando na instrução e no conselho do Senhor. Isso tem a ver com aquele guardar. Você cultiva algo e você guarda para não perder o que você cultivou, lembra? Então, quando ele fala de ensinar no conselho ou na admoestação do Senhor, aqui tem a ver com o treinamento da mente, com o treinamento do raciocínio, com a maneira de pensar dos nossos filhos. Uma vez que nós ensinamos nossos filhos a obedecer, às vezes até mecanicamente, certo? Filho, faça isso. Eu não quero. Não perguntei o que você quer. É uma ordem. Acabou. Não tem. Mas eu não gosto. Não perguntei se você gosta. Obedeça. Às vezes é mecânico. Agora, depois de ensinar a criança a obedecer, mesmo que mecanicamente, de vez em quando, você vai ensinar a criança a pensar biblicamente. Uma vez que nós cultivamos a obediência dos nossos filhos a fim de guardar, ou seja, a fim de não perder o que foi cultivado, nós vamos ensinar a pensar biblicamente para manter no caminho certo. E não é o que muitas vezes acontece. Meu filho cresceu na igreja. Ele fazia parte do, como é que era aquele negócio lá do soldadinho de Jesus? Embaixadores de Cristo, do rei. Ele fazia parte do print, ele fazia parte do não sei o que, ele fez o ANSI, ele participou de tudo aquilo. Como é que ele foi sair? Bom, porque ele aprendeu, no máximo, ele aprendeu a obedecer. Mas ele não foi ensinado no conselho do Senhor. Ele não foi ensinado a pensar biblicamente. E aí o que acontece? Quando exige dele uma decisão, o que ele vai fazer? Ele vai fugir.
Porque tudo que ele fez, ele parou no mecânico, ele parou na obediência. E não foi ensinado a pensar, a raciocinar biblicamente. Amados, nós precisamos ensinar as nossas crianças a pensar. A escola não vai ensinar seus filhos a pensar. A escola tem ensinado a criança a fazer conta, passar de ano pela nota. É isso, ponto. Não tem ensinado a pensar. A gente precisa ensinar os nossos filhos a pensar. E pensar biblicamente. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas, olha só, que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, ensino, repreensão, correção, instrução na justiça é o ciclo de aprendizado do cristão e dos nossos filhos. Criancinha bem pequenininha, vai na mesa de casa, põe a mão naquilo que você não quer que ela quebre. Opa, oportunidade de aprendizado. Você vai fazer o quê? Vai ensinar. Filho, não põe a mão aí. O que o filho vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pôr a mão. Aí o que você vai fazer? Repreender. Filho, você desobedeceu. E agora eu preciso corrigir você. Porque você não obedeceu ao papai. Ótimo, vai lá. Corrige. Correção. Corrige. E aí você vai fazer o quê? Instruir na justiça. Filho, agora a gente vai voltar lá. Vai olhar aquela mesma coisa na mesa. E você não vai pôr a mão. Você vai lá. E a criança, às vezes você vai ter que fazer isso várias vezes. Mas vai chegar uma hora que ela vai aprender. E ela vai caminhar como deve caminhar. E isso é a vida do cristão. Você ensina, ele cai. Você repreende biblicamente. Corrige. Esse é o caminho. Instrui. Agora você continua aqui. E aí ele está apto para toda boa obra. Se funciona com o cristão, amados, funciona com os nossos filhos. É assim mesmo. É a instrução do Senhor. Você vai pegar a Bíblia, ensinar a Bíblia para o seu filho, ele vai quebrar o mandamento. Ele não vai viver dessa maneira. E quanto antes você fizer esse processo, melhor. A burrada vai ser menor. Eu prefiro minhas filhas fazendo burrada dentro de casa do que fora. Você vai ensinar, você vai corrigir, repreender, corrigir e ensinar na justiça. Esse é o caminho. E você está preparando o seu filho para toda boa obra. Como é que você tem, pai, preparado o seu filho para a vida? A gente se preocupa muito assim, onde eles vão estudar, onde eles vão trabalhar. Amados, isso não é a maior das suas preocupações. Não deve ser. Não deve ser. Mateus 6, 33 a 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a sua maior preocupação. E todas essas coisas vão ser acrescentadas a vocês. O que acontece muitas vezes é que a gente inverte, a gente está muito preocupado com todas essas coisas. E a gente esquece de buscar primeiro o reino de Deus para os nossos filhos. Aí os nossos filhos conseguem uma boa carreira. E o reino de Deus? Que reino de Deus? Ele nunca foi ensinado a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Está vendo como a gente inverte?
Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia seu próprio mal. Então, hoje, busque em primeiro lugar o reino de Deus, no treino dos seus filhos, para que quando eles tiverem uma profissão, quando eles forem para a faculdade tal, ou X, Y, Z, eles estejam preparados para usar qualquer faculdade, qualquer profissão para a glória de Deus e não se desvie do caminho. Você tem preparado o seu filho para o futuro? Novamente, não estou falando futuro acadêmico e profissional. Essas coisas são importantes. Mas você já pensou no futuro dos seus filhos? Há um texto bíblico em que todos nós estamos, de alguma maneira. Apocalipse 20, 11 a 15. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Amado, registrado nos livros está toda a postagem, tudo que você curtiu, tudo que você viu, tudo que você assistiu, tudo que você falou, tudo que você gostou, tudo que você pensou, tudo que você... Tudo está nesses livros. E os dos seus filhos também. O mar entregou os seus mortos, que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Amados, nós estamos mais preocupados se o nome dos nossos filhos estão no livro da vida ou se vai estar numa lista do vestibular, numa lista dos chamados de um concurso público ou qualquer coisa do gênero. Seu filho pode fazer a maior faculdade do mundo. Se o nome dele não está no livro da vida, isso aí não vai prestar para nada na eternidade. Minhas filhas também. Interessante no contexto que Jesus envia os seus discípulos e dá a eles poder para que espíritos imundos os obedeçam, se submetam a eles. Olha a resposta de Jesus. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Eles estavam expulsando demônio. Não é importante? Estavam servindo a Deus. Mas o Senhor Jesus deu o recado. Isso não é o mais importante. O mais importante é que os seus nomes estão escritos lá no céu. Mas muitas vezes nós nos preocupamos muito com os nossos filhos aqui, não é verdade? Não é errado. Só quero que a gente tenha a consciência, amados, de que há uma preocupação maior e mais excelente em relação aos nossos filhos. Apocalipse 21, 1 a 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amados, por que vocês acham que haverá choro no céu, a ponto de ser necessário que o próprio Deus enxugue toda lágrima? Isso está logo depois do Hades e da morte serem lançados no lago de fogo e enxofre. A cena que eu imagino aqui é eu salvo, vendo familiares, vizinhos, companheiros da Mali, pessoas com quem eu encontrei, indo para o lago de fogo. E talvez eu tive a oportunidade de falar com eles e não falei. Talvez eu não tive a oportunidade de falar com eles. Mas uma coisa que eu não quero é ver minhas filhas ali naquela fila. E a única coisa que pode impedir isso, amados, é pregar o evangelho para os nossos filhos. Às vezes no YouTube, e isso aconteceu essa semana. Isso aconteceu essa semana antes de eu preparar essa mensagem. Às vezes quando eu vou preparar a mensagem, eu trabalhei, cheguei em casa, fico um tempo com a Natália, com as meninas, tomo um banho e quero dar uma relaxada antes de começar a estudar. Aí eu vou no YouTube lá para ver algum vídeo, ver alguma coisa que me relaxe. E uma coisa que eu gosto de assistir é aqueles vídeos que mostram atitudes inesperadas de esportistas, né? Que às vezes fazem alguma coisa que você não imagina que alguém, né, com aquela posição possa fazer, né? E aí eu fiquei pensando em várias cenas de crianças se encontrando com aquele ídolo e aquele ídolo respondendo às expectativas daquela criança, e às vezes aquelas crianças choravam e ficavam muito alegres e saíam ali com, de repente, uma luva, ou uma bola, ou uma camiseta, ou um tênis fedido que acabou de jogar. E assim, né? Nossa, olha. E os pais levantando seus filhos para aquele ídolo ver o seu filho e dar um abraço, e dar um toquinho de mão ali. E eu fiquei imaginando o que vai acontecer quando Cristo estiver aqui. E se aqueles mesmos pais teriam a disposição de mostrar aos seus filhos: salva o meu filho! Salva o meu filho! Amados, a gente não está apresentando os nossos filhos para um ídolo do esporte. A gente deve apresentar os nossos filhos ao próprio Deus, pregando o evangelho para eles. E aí os nossos filhos, quando se encontrarem com Cristo, não vão levar uma luva ou uma bola, eles vão receber uma coroa incorruptível, que nunca vai acabar. Entende? É isso que a gente precisa se preocupar em relação aos nossos filhos. Nada errado. Não está errado ensinar nossos filhos a gostar de um esporte, alguma coisa assim. Agora, talvez a gente faça isso de maneira descabida.
ensinando os nossos filhos a adorar pessoas e ídolos e esportes, etc., mais do que o próprio Deus, aí está errado. Aí tem coisa errada. Pais, vocês têm levado os seus filhos à ira, esperando produzir filhos perfeitos nas suas próprias forças? Ou não, você deseja ter filhos salvos pela graça? Você tem levado filhos à ira, deslocando os seus filhos do corpo de Cristo, ao invés de ensiná-los a importância da unidade com o corpo? Você tem levado os seus filhos à ira, ensinando eles a serem eternas crianças espirituais, ao invés de ensiná-las a caminhar para a maturidade de Cristo? Vocês têm levado os seus filhos à ira, ensinando-os a ser jovens apaixonados pelo mundo, ao invés de buscarem uma vida transformada por Cristo? Vocês têm levado os seus filhos à ira, criando ingratos reclamões, ou ensinando ações de graça e culto ao Senhor? Vocês têm levado os seus filhos à ira, produzindo jovens tolos, ou têm ensinado a palavra de Deus para produzir jovens sábios? E por fim, como tem sido o exemplo seu para os seus filhos? Como você está ensinando os seus filhos a obedecer? Como que você está cultivando a obediência? Amados, isso envolve disciplina física. Eu já ouvi de pais que decidiram não corrigir os seus filhos. E que de fato dizem que não precisam. Não, precisam. É que o padrão que esses pais colocaram para os seus filhos é um padrão raso, não o padrão de Deus. Quando o padrão é raso, não precisa de correção mesmo. Mas quando o padrão é o padrão de Deus, vai ser corrigido. Se necessário, todos os dias. É cansativo. Cansa. Todo pecado é uma oportunidade de mostrar aos nossos filhos a necessidade que eles têm de Cristo. Todo pecado, amados. Todo pecado é uma oportunidade do seu filho ouvir o Evangelho. Observe a vida de seus filhos e veja as lutas que vale a pena lutar. O que ele está lutando com maior intensidade hoje? Invista nessa área hoje, para tratar disso hoje. Isso certamente envolve treinar seus filhos no devocional, incentivar a memorização das Escrituras, usando versículos relacionados à área de lutas, incentivar a oração, louvor, adoração, etc. Ensine seus filhos a escutar boas músicas, a aprender conteúdo bíblico e sadio. Treine seus filhos a identificar conteúdos em filmes, vídeos, etc., que desagradam a Deus, para que fujam dessas coisas. Não confie nos seus filhos. A gente não pode nem confiar em nós mesmos, com certas postagens, filmes, etc., quanto mais os nossos filhos. Como é que você pode ensinar seus filhos a pensar biblicamente? Como é que você pode guardar, ou seja, manter o progresso obtido? Como é que você pode ajudar os seus filhos a olhar o mundo com o filtro das Escrituras? Conversas com os seus filhos que podem ajudar a pensar biblicamente. Como é que você tem aproveitado isso no dia a dia? E como que você pode preparar o seu filho para o encontro com o Senhor Jesus? Como é que você tem criado os seus filhos a expectativa da volta de Cristo? Tarefas. Leia Efésios 6, medite nos versículos 1 a 4. Pai, ore por sabedoria para não levar os seus filhos à ira. Mãe, ore pedindo sabedoria para ajudar o seu marido na criação dos filhos. Não os impeça de serem pais.
Prepare-se para o grupo céu, leia, medite nas perguntas. Pai, pense em maneiras práticas de incentivar a leitura bíblica, oração e louvor na sua família. E mãe, pense em como encorajar e auxiliar o seu marido nesse sentido. Essa semana, pai e mãe, observe os seus filhos. Conversem sobre áreas de luta dos seus filhos. Pensem em textos bíblicos que podem ajudar os seus filhos nas lutas. E observe oportunidades no dia a dia para lembrar da esperança da volta de Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós não estamos no escuro. E ajuda-nos nós, pais, a exercermos a autoridade em nossos lares, tanto em relação às nossas esposas, como em relação aos nossos filhos. Nos ajude a assumir os nossos lares espiritualmente. É o que eu oro e peço em nome do seu Filho Jesus. Amém.